Este podcast é uma gentileza de Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Olá, hoje sim, solenidade de Todos os Santos, domingo, 6 de novembro de 2022. E aí o abade São Bernardo dizia o seguinte: para que louvar os santos? Para que glorificá-los? Para que fim esta solenidade? Que lhes importam as honras terrenas? A eles que, segundo a promessa do Filho, o Pai Celeste glorifica. Os santos não precisam de nossas homenagens. Não há dúvida alguma, se veneramos os santos, o interesse é nosso e não deles. Hoje, a nossa Igreja Mãe nos convida a contemplarmos os nossos heróis da fé, da esperança e da caridade. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais celebrar numa só festa os méritos de todos os santos, concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Amém. Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No texto do Evangelho de hoje, Mateus tem uma intenção precisa: apresentar Jesus como o novo Moisés, e o sermão de Jesus na montanha como o cumprimento da lei do Sinai. Na mensagem se concentra na palavra bem-aventurado. A bem-aventurança do homem pobre e sofredor tem o seu fundamento em Jesus. Nele, Deus já nos deu absolutamente tudo. Esse discurso traduz a experiência de Cristo, que pode e deve tornar-se a experiência do cristão. Não sugere as condições para ser irmão ou irmã, mas simplesmente para ser cristão. Jesus havia dito ao tentador: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4. Agora, Jesus solenemente abre a boca para dar a vida de Deus aos homens, pão, por meio de sua palavra. Abençoados são os pobres de espírito. A pobreza indica, antes de tudo, uma atitude espiritual para com Deus. Os pobres de espírito esperam toda a ajuda de Deus. Os pobres de espírito estão afastados não só dos bens materiais, que são os menos importantes, mas também e sobretudo dos bens superiores da inteligência, da vontade, das suas próprias ideias, do seu próprio modo de sentir. Livres de si mesmos, de suas visões e aspirações humanas, estão prontos para acolher os bens do reino dos céus. Essa disposição interior é indispensável para quem quer seguir Jesus. A salvação é uma realidade demasiado grande
para ser compreendida apenas pela inteligência humana. Pobre de espírito não nasce assim, mas se torna, lutando contra as aspirações dos sentidos, as exigências da inteligência e os mal-entendidos dos outros. O verdadeiro pobre não é aquele a quem Deus humilhou, mas aquele que se humilhou com o amor de uma criança. A vida dos pobres é caracterizada pela obediência, pela submissão, abandono, silêncio diante de Deus. Bem-aventurados os aflitos. Jesus não foi enviado apenas para anunciar o evangelho aos pobres, mas também para consolar os aflitos, segundo o capítulo 61 de Isaías. Não são assim simplesmente pelas desgraças e tribulações humanas que afligem a todos, mas sobretudo pelas opressões e injustiças sofridas pela execução do plano de Deus, porque são afligidas porque o bem é ridicularizado, porque a comunidade cristã é perseguida e oprimida, porque Deus não é conhecido e amado. Bem-aventurados os mansos. No Antigo Testamento, Moisés era muito mais manso do que qualquer outro homem na terra, segundo Números capítulo 12. E no Novo Testamento, Jesus é apresentado como manso e humilde de coração, Mateus capítulo 11, capítulo 21. O manso é aquele que cumpre em si mesmo a exortação do Salmo 37, cale-se diante do Senhor e espere nele. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A justiça é o cumprimento completo e generoso da vontade de Deus e revelada no Evangelho de Jesus. A fome e a sede indicam o desejo de buscar e realizar este desígnio de Deus em si mesmo, através do exercício do amor, Mateus 25. Os famintos e sedentos de justiça são aqueles que fizeram do cumprimento da vontade de Deus a maior aspiração de sua vida, a ponto de, para eles, a busca do plano de Deus se tornar tão vital quanto comer e beber. Bem-aventurados os misericordiosos. A primeira e essencial exigência do reino de Deus é a misericórdia ativa, que tem sua fonte e modelo na ação de Deus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Lucas 6. O amor misericordioso e benevolente de Deus se manifesta principalmente de duas maneiras: perdoa pecados e ajuda e protege os necessitados. Bem-aventurados os puros de coração. O coração, como símbolo da interioridade espiritual e moral, designa a dimensão profunda e pessoal da relação religiosa com Deus e também com o próximo, em oposição à superficialidade e à exterioridade das formas. Os puros de coração são aqueles que sabem acolher o ensinamento de Jesus, a própria pessoa de Jesus. Esta bem-aventurança exige a adesão plena ao Evangelho. Bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores são os continuadores da obra de Jesus, os arautos da mensagem da salvação. A paz é a ausência de toda inimizade, é a presença da graça e da santidade. Só quem vive na paz de Deus pode tornar-se instrumento da paz humana. Os pacificadores são todos aqueles que trabalham para a vinda do reino de Deus na terra. Eles merecem a denominação de filhos de Deus, porque são animados pelos mesmos desejos de salvação e comprometidos com sua própria obra. Bem-aventurados os perseguidos. A mensagem da salvação depende da cruz. Quem a anuncia e quem a recebe deve estar disposto a deixar-se insultar, caluniar, despir, crucificar. O sofrimento dos inocentes é o mistério para o qual o homem do Antigo Testamento não conseguiu vislumbrar a solução. Sabedorias capítulo 3, versículo 4. A beatificação da dor que o Novo Testamento reitera muitas vezes é um paradoxo que não encontra justificação na lógica humana, mas apenas no exemplo e ensinamento de Jesus. A perseguição é a herança que Jesus deixa aos seus discípulos, o sinal que autentifica seu chamado, mas também o caminho para alcançar a felicidade e a glória. O texto toca na mensagem central do cristianismo, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. As bem-aventuranças do Evangelho
tem o seu modelo e a garantia da sua realização em Jesus, o pobre e humilde de coração, rejeitado e perseguido pelos homens, mas reabilitado e glorificado por Deus. Todos os santos, viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Apocalipse, capítulo 7. Esta visão, que foi narrada por São João Batista no Apocalipse, fala dos santos aos quais é dedicado o dia de hoje. Na festa de todos os santos, a Igreja não pretende lembrar somente dos santos conhecidos e oficialmente canonizados, mas de todos aqueles que estão nos céus, de todos aqueles que só Deus conhece a santidade. As almas do purgatório ainda não participam desta glória. A Igreja nesse dia comemora todos os homens e mulheres que já alcançaram a glória eterna e por isso mesmo intercedem por nós a todo momento. Certamente você conheceu alguma pessoa santa nesta vida e que agora está lá junto de Deus. De fato, todos os homens e mulheres que durante a vida serviram a Deus e foram obedientes ao ensinamento de Jesus Cristo são santos diante de Deus, ainda que seus nomes não sejam oficialmente coletados em listas canônicas. Lembremo-nos de que entre eles estão crianças, jovens, adultos, anciãos, religiosos e leigos, reis e mendigos, doutores e ignorantes, ricos e pobres, ou seja, não há qualquer situação humana que impeça a santidade. Por isso é possível e mais que desejável que nos esforcemos para alcançar a santificação que Deus nos propõe. A celebração começou no século III na Igreja do Oriente e ocorria no dia 13 de maio. A festa de Todos os Santos ocorreu pela primeira vez em Roma, no dia 13 de maio de 609, quando o Papa Bonifácio IV transformou o templo do Panteão, dedicado a todos os deuses pagãos do Olimpo, em uma igreja em honra à Virgem Maria e a todos os santos. Oficialmente, a mudança do dia da festa de Todos os Santos, de 13 de maio para o dia 1º de novembro, só foi decretada em 1475 pelo Papa Sisto IV. Mas o importante é que a solenidade de Todos os Santos enche de sentido a homenagem de todos os finados que ocorre no dia seguinte. Deus de amor e de bondade, dai-nos a alegria de celebrar numa única festa os méritos e a glória de todos os santos. Favorecei vosso povo com a intercessão dos vossos santos e santas e guiai-nos sempre nos caminhos da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de todos os santos e santas de Deus, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo, fique na paz.